Bom dia, amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu já determino em nome de Jesus que tudo irá bem na vida de cada um, amém? Amados, hoje eu quero falar para vocês em Provérbios 15, e Provérbios 15 ele nos trata assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Antes de começar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Andréa Moscardi. Se você não é um inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, curta e compartilhe essa mensagem para que chegue a um número maior de pessoas. Sabe, amados, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amados, estamos vivendo num tempo agora onde devemos ter o maior cuidado com as palavras que proferimos. Mais do que as palavras que saem das nossas bocas, nós devemos ter cuidado com o que faremos com as respostas que nós iremos obter e com as respostas que nós iremos dar. Sabe, amados, a Bíblia nos diz que a nossa língua, ela é um pequeno órgão, mas se você não controla, ela contamina o corpo todo e é capaz de matar. Ou seja, a língua, ela é um órgão comparado a uma arma. E nós que somos cristãos, que antes éramos do mundo, antes falávamos sem pensar, antes agíamos de qualquer maneira, a partir do momento em que você aceita Jesus como seu Salvador, você tem que se debruçar na palavra. E a palavra do Senhor inteira, ela tem respostas brandas para nós. Porque até para nos corrigir, o Senhor é brando. Até na ira dele, ele é brando. Para nos corrigir, para que nós tenhamos entendimento. Porque a Bíblia nos diz que um pai que ama corrige o seu filho. Então, amados, a nossa língua, ela deve transmitir sabedoria. E em Provérbios 15, já no versículo 2, diz assim: a língua dos sábios adorna o conhecimento, ela enfeita o conhecimento, ela enriquece o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Sabe, amados, eu sempre falei demais mesmo, sempre gostei de falar. Mas quando se trata das coisas do Senhor, eu sempre tive muito respeito. E como hoje, uma serva do Senhor, eu tenho mais respeito ainda naquilo que eu trato, naquilo que eu falo. E hoje está ocorrendo um problema muito sério, que já vem desde lá de trás, onde as pessoas dizem cuidado para falar do ungido do Senhor, cuidado porque eu sou a menina dos olhos de Deus, como se você não fosse. Sabe, amados, a Bíblia, ela diz que a nossa língua, ela deve ser semelhante à prata pura. Está em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 20. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. No 21 diz assim: as palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os sensatos morrem por falta de juízo. Sabe, amados, se você não consegue aconselhar uma pessoa, não fale nada. Se a sua palavra não terá proveito algum para que aquela vida seja edificada, não fale nada. Não fale nada. O Senhor, ele sonda o seu coração. O Senhor, ele sabe das suas intenções. Muitas vezes alguém é maltratado, nós ficamos totalmente compadecidos, ficamos entristecidos e queremos fazer justiça. Esse é o problema. A justiça, ela pertence a Deus, não a nós. Muitas vezes o injustiçado deu causa ao que aconteceu a ele. E nós não sabemos de toda a história. Então, nós compararmos um lado só é muito perigoso. E não é assim que o Senhor nos instrui na palavra. A nossa língua, ela deve confessar o Senhor. Sim,
É Ele que luta as nossas causas. É Ele que fala por nós. A nossa língua, ela deve falar a palavra de Deus. E no Salmo 119, o salmo maior que tem na Bíblia, ele nos diz no versículo 172, desta maneira: a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Entenderam o que é justiça? Justiça são os mandamentos do Senhor. São os mandamentos do Senhor. Não o que eu acho que é justiça, não o que você acha que é justiça. E aí a nossa boca vem proferir coisas que, ao invés de ajudar uma pessoa a se ajustar, você pode fazê-la enfurecer mais e você pode dar causa a algo muito maior. Então, amados, hoje, que nós venhamos ser pessoas que o Senhor nos olhe com os olhos de amor. Que nós não sejamos, como diz em Provérbios 15, 26, abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Que nós tenhamos as palavras bondosas, aprazíveis. Sabe, amados, eu não posso impedir uma pessoa de ter palavras duras para comigo. Mas diante de um tempo que eu já estou debruçada na palavra, diante de um tempo que eu resolvi passar de somente título de crente, de cristã, para realmente uma cristocêntrica autêntica, que entendeu que Jesus morreu e ressuscitou por mim, eu não posso mais me comportar como eu me comportava antes. Mesmo porque a Bíblia nos diz que todos os dias a nossa mente deve ser transformada. E ela só será transformada pela palavra. E a palavra do Senhor. Portanto, a minha palavra, as palavras que saem da minha boca, as palavras que saem da minha língua, elas devem ser palavras que trazem acalento à vida das pessoas. Ainda que seja para correção, ainda que seja de uma maneira dura, mas tem que ser palavras que tragam acalento. Porque não adianta eu achar que eu vou falar qualquer coisa e eu irei agradar a Deus. Em Provérbios 16, 13, diz que os lábios dos justos são o contentamento do rei. E ele ama o que fala coisas retas. Sabe, amados, o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que ele conduz. Eu não tinha marcado esses aqui, não. Então, o Espírito Santo sabe o que ele quer que a gente fala e da maneira como a gente fala e como entrega. Então, que hoje eu e você possamos ter palavras boas para com as pessoas. Que nós possamos entregar a Deus toda vez que nós nos acharmos injustiçados. Que nós possamos trabalhar com a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. O resto todo fica a critério de cada um o que é verdade ou não. Mas que eu e você sejamos sábios. Sejamos sábios. Porque em Provérbios 15, no versículo 22, diz assim, olha, para fechar. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Que você e eu possamos ser bons conselheiros, amém? Bons conselheiros. Bons conselheiros são aqueles que servem ao Senhor verdadeiramente, não com a aparência, mas com a essência, porque Ele sonda o teu e o meu coração. Que nós venhamos crescer no pleno conhecimento da palavra de Deus e que a nossa boca saiam palavras como mel, ainda que sejam para a correção vinda do Senhor, que a outra parte a entenda
sem levar em conta aquilo que ela quer, mas o que o Senhor quer fazer na vida dela. Amém? Graça e paz.